Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, como o título sugere, vamos ver mais uma convolução para a lista de convoluções do canal. Hoje vamos calcular o resultado da convolução de t elevado na n, u de t, e t elevado na m, u de t, onde n e m pertencem aos naturais. Esta convolução vai resultar, se eu não me engano, em n fatorial, m fatorial, dividido por n mais m mais 1 fatorial, multiplicado por t elevado na n mais m mais 1, vezes o degrau unitário. Cadê minha anotação aqui? É isso aí depois da vinheta. Certo, como calculamos isso? Como sempre, nós começamos pela escrita da integral de convolução que vai aparecer na tela. Lembrando que, pela comutatividade da convolução, não interessa quem que recebe o m e quem que recebe o n, né? Não interessa a ordem desses fatores. O segundo passo, como você já deve ter visto nos outros vídeos da lista, é trocarmos os limites de integração avaliando onde que os argumentos dos degraus fazem com que eles sejam não nulos, né? Por exemplo, este degrau só é não nulo para tal maior ou igual a zero, e este degrau aqui só é não nulo para tal menor ou igual a t. Então nós substituímos os limites de integração e mantemos a escrita dos dois degraus no final da integral. E com isso chegamos aqui. Como você pode conferir no último vídeo, quando nós temos essa estrutura, nós vamos recorrer à integral por partes. Para quem não lembra da regra da integral por partes, é essa que aparece na tela agora. Como nós discutimos no último vídeo, a integral por partes ela é utilizada quando existe um produto dentro da integral, e a ideia é que um elemento deste produto ele vai ficar mais complexo por causa da operação de integração e outro elemento deste produto vai ficar mais simples por causa da operação de derivação. Então, neste caso aqui, nós podemos escolher U' e V como sendo tal na M, pode ser U', e T menos tal na N pode ser V. E com isso podemos reescrever essa integral definida como U vezes V avaliado nos limites de integração menos uma outra integral definida cujo nosso objetivo é fazer com que ela seja mais simples ou mais adequada de certa forma. Então, nós vamos calcular U como sendo a antiderivada de tal elevado na m, e isso vai ser 1 sobre m mais 1, que multiplica tal elevado na m mais 1. Note que se derivarmos U, vamos chegar em U', e nós precisamos derivar V para obter V'. Então, nós vamos utilizar a regra da cadeia, fazendo a derivada externa, n, que multiplica t menos tal elevado na n menos 1, e vamos fazer a derivada interna. No caso, temos menos tal, cuja derivada em relação a tal é menos 1, ou seja, simplesmente colocaremos um sinal de negativo aqui na frente. E com isso, aplicando pela primeira vez a regra da integração por partes, nós podemos reescrever a integral de convolução como sendo U vezes V. Quem que é U? É tal elevado na m mais 1 dividido por m mais 1, e multiplica V, que é t menos tal elevado na n. E isso avaliado nos limites de integração, que neste caso são t e 0. Subtrai da integral definida
entre 0 até t, du, que nada mais é do que tal elevado na n mais 1 dividido por m mais 1, isso multiplicado por v', que é n, t menos tal elevado na n menos 1, multiplicado por n menos 1. Lembrando que nós teríamos que adicionar os degraus unitários aqui dentro e aqui na integral, que eu vou fazer agora. Certo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa primeira parcela aqui e avaliar ela nos limites de integração. Note que quando substituímos tal por zero, esse termo zera porque aqui nós temos tal elevado na m mais 1. Quando tal é zero, esse termo é zero. Quando tal vale t, aqui nós temos t menos tal, que vai virar zero se tal valer t. Então, este termo aqui, ele é igual a zero. Por causa que ele é zero em ambos os limites de integração. Com a segunda parcela, essa da integral, nós vamos simplesmente passar tudo que é constante para fora da integral. Então, note que nós temos este menos 1 como constante, este n maiúsculo como constante e este m mais 1 no denominador como constante. Tudo isso pode ser passado para fora da integral. E com isso, nós acabamos com esta expressão aqui. Esta expressão, pela regra da integração por partes, é equivalente à integral de convolução com a qual iniciamos o problema. Vamos notar que dentro da integral nós temos uma estrutura muito parecida com aquela de partida. Nós temos um tal elevado a um expoente natural e um t menos tal elevado também a um expoente natural. Algo interessante de se notar é que enquanto o expoente do primeiro termo ficou maior, virou m mais 1, o expoente do segundo termo ficou menor, virou n menos 1. E, portanto, se repetirmos o processo vezes suficiente, esse segundo termo se tornará um valor elevado na zero, que é igual a 1. E quando isso acontecer, essa integral ficará muito fácil de resolver. Então, esta foi a nossa primeira aplicação da integração por partes. Nós vamos fazer uma indução de como essa integral vai terminar após todas as aplicações de integração por partes, mas antes de fazermos a indução, vamos aplicar a integração por partes mais uma vez, certo? Então vamos lá. Esta é a primeira aplicação e para aplicar a integração por partes mais uma vez, nós vamos escolher U' e V. U' agora será tal elevado na m mais 1, enquanto V será t menos tal elevado na n menos 1. Com isso, calculamos U como a antiderivada de U', sendo 1 sobre m mais 2, tal elevado na m mais 2. E calculamos a derivada de V, pela regra da cadeia, como sendo n menos 1, que multiplica t menos tal elevado na n menos 2. E, portanto, nós podemos reescrever essa integral aqui como um termo avaliado nos limites de integração menos outra integral. Só que pelo mesmo raciocínio que nós aplicamos aqui, esse termo que vai ser avaliado nos limites de integração, ele vai ser igual a zero. Portanto, nós precisamos nos preocupar apenas com a integral. Então, nós vamos acabar com menos a constante que já tinha na integral, n dividido por m mais 1, integral de 0 até t, de u, então nós vamos ter tal elevado na m mais 2 dividido por m mais 2, vezes v',
Ah, e aqui no V' nós vamos ter o menos 1, né, da regra da cadeia. Aqui nós vamos ter n menos 1, t menos tal, n menos 2 multiplicado por menos 1, e nós vamos reescrever os degraus unitários. U de tal, U de t menos tal, d tal. Nós vamos rearranjar os termos, reescrever isso de uma forma mais adequada, simplesmente passando para fora da integral tudo aquilo que é constante. Neste caso temos o menos 1, que vai trocar o sinal, n menos 1, e no denominador m mais 2. Reescrevendo isso, vamos chegar aqui. Chegamos aqui. E essa é a representação após a segunda aplicação da integração por partes. Primeira pergunta: quantas vezes vamos ter que aplicar integração por partes? Se o nosso objetivo é fazer este termo aqui chegar em 1, ou seja, ele tem que ser t menos tal elevado na n menos n, isso aqui ajuda a responder essa pergunta. Por quê? Se na segunda aplicação nós tivemos n menos 2, então nós vamos aplicar n vezes o processo de integração por partes. A partir dos termos que nós já descobrimos, nós vamos induzir como que vai ficar a expressão após aplicar a integração por partes n vezes. O que vamos ter na enésima aplicação? N menos 1, fazendo o produto até n menos n menos 1. Isso aqui nada mais é do que 1. E aqui nós já vemos que aparece o n fatorial, produto de todos os números de n até 1. No denominador, nós vamos ter m mais 1, que multiplica m mais 2, até chegar em m mais n. Veja que na aplicação número 2 apareceu m mais 2, na aplicação número n vai aparecer m mais n. Nós vamos ter a integral de 0 até t de tal m mais n, que multiplica t menos tal de n menos n, u de tal, u de t menos tal, d tal. E conseguimos o nosso objetivo, que é o seguinte: este termo aqui ele é igual a 1, porque n menos n é 0, e esse qualquer número elevado na 0 vai ser igual a 1. E, portanto, nos resta calcular a integral de t elevado na m mais n. E isso vai ser essa constante, que multiplica 1 sobre m mais n mais 1 tal elevado na m mais n mais 1, u de tal, u de t menos tal, avaliado nos limites de integração. Nós avaliamos essa expressão nos limites de integração, notando que no limite inferior, quando tal é igual a 0, esse termo é nulo, porque tal vale 0 e, portanto, anula todo o termo. Só precisamos nos preocupar, então, quando tal vale t. E isso resulta em n fatorial, que é o numerador, dividido por m mais 1 multiplicando até m mais n mais 1, esse último termo veio aqui de dentro dos colchetes, t elevado na m mais n mais 1, u de t. Agora, esse termo aqui, olha só que interessante. Esse termo aqui, ele parece com um fatorial, né? Ele parece com um fatorial de m mais n mais 1. Só que faltam termos. Quais termos que faltam? Faltam todos até o m, porque esse fatorial, entre aspas, começa do termo m mais 1. Então nós temos que descontar, através da divisão, m fatorial. E como isso aqui está no denominador, esse m fatorial passa para o numerador, dando origem a m fatorial, que multiplica n fatorial,
dividido por m mais n mais 1 fatorial, t elevado na m mais n mais 1, u de t. E com isso temos mais uma convolução na nossa coleção. Se o vídeo for útil, o que eu duvido, porque essas convoluções mais complexas ninguém usa, mas se for útil, deixa um like. Se ficou com dúvidas, deixa um comentário e até semana que vem. Valeu!